Olá, você está no canal Encarando o Sobrenatural, aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, eu estava lembrando aqui de um episódio do Chaves, por conta dessa matéria que eu vou apresentar aqui para vocês, onde fica claro a vingança desse governo. E como já dizia o saudoso Seu Madruga... Mas lembre-se bem de uma coisa, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Pois é, parece que o Lula perdeu esse episódio, né? Ou até não gostava do seriado. Talvez se ele tivesse aprendido isso, ele não estivesse deixando de governar o país, para o qual ele supostamente foi eleito, para cuidar de picuinhas, de vingança, porque literalmente isso aqui que você vai ver é uma vingança, é uma coisa pessoal. A matéria está nos principais portais de informação e diz o seguinte: STF forma maioria para derrubar perdão de pena de Bolsonaro a Daniel Silveira. Ministros entenderam que é ilegal o benefício concedido pelo ex-presidente no ano passado ao ex-deputado condenado. Vamos entender aqui, né, o absurdo que está acontecendo e as pessoas, por conta de ideologia política, ficam a favor. Eu vou mostrar outra matéria aqui porque infelizmente tem muita gente trabalhando na internet com fake news e por achismo. A gente vai em cima da verdade, em cima das próprias matérias postadas pela mídia, pela grande mídia, né? Aquela que agora está dizendo que tem a informação verdadeira e tem que receber por isso e precisa criar a PL aí para censurar a gente e pagar a eles, né? Bom, então o Ministério da Verdade está dizendo o seguinte, ó. Matéria publicada em 26 de 4 de 2022. Jurista aponta precedente do indulto de Lula ao terror, né? Não vou ler jurista. Terror, isso aí, que tirou a vida de 4. Ex-presidente da OAB, Reginaldo de Castro, aponta semelhança dos casos, né? Então, o Lula, da Silva Sauro, já concedeu aí um indulto a um verdadeiro criminoso, né? O presidente Lula, preste atenção, através do seu decreto de indulto, né, a um cara que tirou a vida de 4 pessoas, né? E é normal que eles façam isso. Teve outra época que eles deram um indulto de Natal, isso em 2006, ó, de acordo com essa outra matéria aqui, ó. Indulto de Natal devolve liberdade para milhares de presos, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto na terça-feira daquele ano, né, concedendo o perdão a presos condenados em até 6 anos de prisão e que tenham cumprido um terço da pena. Só no estado de São Paulo, 12 mil presos, né, anjinhos, 12 mil anjinhos, ó, né? Por mais que a pessoa seja ingênua dizer, mas será que não estão recuperados? Você acha que 12 mil, né, caras que foram condenados a pelo menos 6 anos para pegar uma pena dessa, o crime tem que ser grave. E ele liberou assim de uma vez, né? Tá aí a matéria para quem quiser conferir. Tudo informação da mídia, nada de achismo, né? Os donos da verdade, o Ministério da Verdade tá falando isso. Falou isso, pelo menos. E aí você vê o ex-presidente Bolsonaro, que tem culpa de ter soltado o Lula, isso aqui é culpa dele também, né? Vamos ser bem sinceros pra gente não reviver aquela idolatria e separando isso, deixando bem claro que era ruim com ele, pior com o Lula, né? Tá aqui essa matéria, que é recente, infelizmente, 4 de 5 de 2023, a gente vai continuar ela aqui, onde o STF achou que o assunto mais importante do Brasil no momento é cancelar um indulto de um presidente eleito a um deputado que foi muito bem votado, né? E que estava ali, pode ter sido cedido, mas estava falando em nome de boa parte da população. E aí a matéria segue dizendo: o Supremo Tribunal Federal, STF, formou maioria de votos nesta terça-feira, dia 4, né, do 5 de 2023, para derrubar o perdão de pena concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro. Condenado pela Corte em abril do ano passado por estímulos a atos antidemocráticos, o julgamento foi interrompido e será retomado na próxima quarta, com os votos do ministro Luiz Fux e Gilmar Mendes. A análise teve início na semana passada. A ministra Rosa Weber é a relatora de ações que contestaram a medida na corte, dos partidos Rede e Sustentabilidade, do PDT, do Cidadania e do PSOL. Ela votou nesta quarta-feira contra a concessão do perdão, que considerou ilegal. Né? Histórico isso aqui, nunca fizeram isso, né? É o primeiro presidente que vão anular uma decisão dele. Na continuidade do julgamento, acompanharam a relatora os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. André Mendonça e Nunes Marques divergiram. Bolsonaro concedeu a Silveira a chamada graça presidencial, que impede a aplicação da pena de prisão e o pagamento de multa, mas os efeitos secundários da condenação permanecem, a inexigibilidade e a perda do mandato.
Os ministros avaliam se houve desvio de finalidade no uso de instituto e quais tipos de benefícios são alcançados. Quer dizer, meus irmãos, é literalmente o poder cancelando o outro, né? E ao mesmo tempo você vê o aparelhamento, né, do Estado. É como se o Lula, meu irmão, tivesse formado um grande grupo que não tem mais essa de poder, de democracia, de separação de poderes. É como se o cara estivesse mandando em tudo. Porque isso aqui é óbvio que é coisa dele. É coisa do Alexandre de Moraes. Chega a ser vergonhoso, dá vergonha de ser brasileiro quando você vê o Lula falando de alguns absurdos aí, né, como presidente, e do lado dele tá o Alexandre de Moraes balançando a cabeça como se fosse um empregado, como se fosse, com o perdão da palavra, sem querer ofender, mas como se fosse alguém com o seu pitbull do lado. E aí você tem um Congresso frouxo, né, com medo, que tem ferramentas legais, né, ninguém tá falando contra poder nenhum, mas que tem ferramentas legais para serem usadas e não usam. Por pura covardia, porque tem o rabo preso com esses caras. Então eles estão fazendo o que querem no Brasil. Olha, se você inventar aí de usar essas ferramentas legais, como a CPI Lava Toga, tem a possibilidade de se fazer, tem. Mas se você fizer, eu vou te investigar. Eu vou tirar aqueles teus processos da gaveta. E aí os caras se partem no meio, principalmente os líderes de partido. Então, meus irmãos, a coisa tá muito séria no país, né? E ao mesmo tempo, sabe o que é pior? Não é o Daniel Silveira que se vire, né? Mas o que é pior de tudo isso é porque esses são os caras que deveriam estar preocupados. E você imagina a situação que está o Brasil, empresas fechando, economia quebrada, juros lá em cima, tanta coisa para se resolver, a criminalidade do jeito que está, escolas sendo atacadas e os caras querendo lacrar com isso. Ao invés de tentar resolver os problemas como diminuir a maioridade penal, né, já seria um grande passo, não, os caras estão querendo usar os caixões das vítimas para censurar a internet, para prejudicar o Google. Vão levar o diretor-geral para depor, porque expôs a sua opinião na plataforma deles. Quer dizer, você tem o que é seu e você não pode falar. Eles não gastaram nenhum centavo com publicidade. A plataforma é deles. Então tudo isso acontecendo, né? Tanta coisa absurda. E o governo, ao invés de governar, de procurar medidas, né? Contratos, trazer empresas, já que esse é o sistema internacional que aí está, né? A solução seria romper com ele, como o doutor Enéas disse. Mas você sabe que com os candidatos que se tem hoje, o andar da carruagem, isso é impossível. Então, já que é assim, né, ao invés de pelo menos atrair esses investimentos para cá, não, os caras estão afastando isso. Porque, meus irmãos, se coloque no lugar. Vamos pensar agora que nós somos empresários. Se você quer abrir, eu não estou falando da grande elite não, estou falando de empresas normais, né? Você que tem ali, sei lá, 20, 30 lojas em um país vizinho aqui, quer abrir também no Brasil, quer expandir para fora. Você viria para um país onde uma empresa do porte, uma empresa do nível do Google não pode expressar a sua opinião. Os caras querem multar o faturamento bruto da empresa. Olha só onde os caras querem chegar, né? Arriscando, inclusive, que as empresas vão embora. Dizem, ó, fica aí vocês, estão indo embora. Porque tudo, como o doutor Enéas disse, tem que ter equilíbrio. Tem empresas boas. Tem empresas que querem vir realmente para somar, não para só sugar. O Google é uma delas, uma empresa que veio de fato para somar, né? E os caras pressionando o tempo todo, obrigando inclusive que sejam criadas regras, diretrizes absurdas, mas está sendo criado. Já para ver se faz um meio termo, para ver se continua com o trabalho, mas os caras não estão satisfeitos. Eles querem controle total. E aí eu digo outra vez, preciso lembrar disso, é só ver com quem os caras andam, quem os caras admiram, qual é a ideologia dos caras. É totalmente anticristã, meus irmãos. É literalmente isso. Você não é dono do que é seu, eles querem ser donos do que é seu, do que é dos outros. Essa multa em cima do faturamento de empresas como Google e Meta não é querer se apossar do patrimônio dos caras? Querer que empresas paguem a grande mídia, sendo que elas já fazem isso com os anúncios, com os canais, com as páginas delas lá com um monte de anúncios, os caras não estão satisfeitos. Não, mas vocês têm que pagar a gente por fora ainda. Fora isso eu quero receber 280 milhões a Globo. E o pior é isso, meus irmãos. Enquanto cada um fica, eu não tô na rede social, não vivo disso. Vocês que são youtubers aí, vocês que estão aí, que se ferrem. Esquecendo que o fato dessas governanças, dessas lideranças, se preocuparem com isso, o país está descendo de ladeira abaixo, como se fosse um caminhão desgovernado, onde o motorista está mexendo no celular. Você já pensou na situação? O Brasil é isso hoje. Imagina um caminhão muito pesado, certo? Carregado, já quase desmontando, e ele descendo ladeira abaixo. E o motorista, ao invés de tentar frear, desviar o caminho, alguma coisa, ele tá mexendo no celular. Esse é o Lula.
tentando se vingar, tentando neutralizar todas as forças, porque ele sabe o desastre que é o governo dele. Se alguém acha que o governo dele foi bom antes, é porque ele pegou os commodities, ele pegou o boom do Brasil. Hoje ele não tem isso e não tem plano econômico nenhum. Então ele sabe que para ele continuar esse mandato antes de ser impeachmentado, ele precisa neutralizar todas as ferramentas que tornaram possível o impeachment da Dilma e logo será o dele, inclusive a própria prisão dele. Foi essas ferramentas chamadas mídia, onde você e eu pudemos expressar a nossa insatisfação, tornar um consenso nacional, porque é assim que as coisas acontecem. Quando se forma um consenso, como foi agora com essa PL 2630, a maioria da população que entende, que conhece as coisas, né? Você, meu irmão, um verdadeiro desperto, fez a sua parte, cobrou os deputados e eles viram, não tem como aprovar isso. É consenso. Quando é consenso, meu irmão, pode ser o presidente que for, ele é impeachmentado também. E o Lula sabe que isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E é por isso que ele está caçando e tentando neutralizar tudo. O pior de tudo isso é que durante esse período, esse tempo que ele faz isso, a gente vai sofrer dobrado igual a tapioca. É só parar para pensar, mesmo aqueles que ainda apoiam, que estão com um pezinho atrás, pense, meu irmão, com todo carinho, né, que eu tenho por você e respeito, apesar que você votou errado, mas enfim, com todo carinho, pense. Um país que tem os problemas que o Brasil tem, sobra tempo para a maior corte, os juízes dos juízes, o governo, se preocupar com vingancinha contra deputado. Eu deixo essa com vocês, meus irmãos. Vou encerrando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!